Agora fica contigo. Isso daí parte da definição do que é um milagre, entendeu? O milagre, ele implica digamos assim, numa quebra das leis da física, como o Adalto comentou, só que intencional. Então você precisa ter a tal intencionalidade, que é aquilo que você sempre fala, desde que eu te conheço. Agora, o grande ponto é o seguinte... Um ponto muito rápido, não quebra a segunda lei da termodinâmica. Não, você vai falar disso agora. Você vai falar disso agora da lei da termodinâmica, isso daí não sou eu que vou falar. Mas o que eu tô falando é o seguinte, até onde me consta, não há uma garantia de que antes do Big Bang havia um nada. De que não havia algo antes do Big Bang. A gente está falando sobre o começo do que nós entendemos hoje como universo, que não quer dizer que antes não tivesse outra coisa. Aí a gente está no limite daquilo que nós temos como conhecer, com metodologias técnicas e com o tipo de filosofia que a ciência permite. E talvez nunca conheça. E é esse tipo de coisa. Talvez nunca conheça. Mas aí o fantástico da ciência é que a gente não pode, como se fala, substituir, nos dar por vencidos. E esse é que é o grande ponto. Agora, o fato de que as leis da física, como nós estamos tentando entender agora, né, a origem e tal, não sei o que, possa ser, sei lá, num tempo que você tem que dar uma ajustada para fazer não sei o quê, e dizer, assim, dentro da discussão acadêmica, entendeu? Dentro da discussão acadêmica, isso, assim, é saudável. É a coisa que é esperado. E, de novo, como eu não sou astrônomo, não entendo nada disso, eu nem sei se essa discussão é realmente existente. Eu sei pelo que eu falei com o Felipe ontem. Agora... A discussão de quê? Com relação a dizer... Agora, assim, o universo ter sido criado pronto, ele tem que romper uma série de evidências que a gente tem, tão grande, mas tão gigantesca. E aí eu acho que o Felipe, já que o ponto dá um exemplo dessa. Me dá uma me fala uma evidência gigantesca que você tem, Pirula. Fala assim, deixa o Felipe fala de uma gigantesca. Vocês comentaram que o grande ponto de que provaria que não seria a lei da termodinâmica, porque entropia, então não. Isso é um dos Você disse que você tem várias evidências gigantescas. Quais seriam? Você tem várias, cita tem uma. mais de 6 mil anos? Que ele não poderia ser pronto. Que ele não foi formado pronto. Qual é a evidência? Não. Radiação cósmica de fundo. E Pirula, travou, hein, Pirula? Não pode ter 6 mil O Pirula travou, vamos lá. Formado do jeito que... Mas se vocês estão perguntando uma coisa de cosmologia para um biólogo... É contigo então, Raim. Tá bom. Agora deixa eu... Vocês estão perguntando cosmologia para um biólogo, pô. Deixa o Adalto falar. Não, mas se ele fala que tem evidências gigantescas, ele deveria citar uma, não é? Ele não fala, Adalto. Não, deixa eu colocar o seguinte, olha, nós sabemos que o universo, literalmente, ele funciona como um corpo negro. A gente sabe disso, é por isso que nós conseguimos, inclusive, medir a microrradiação de fundo, tá? A pergunta que nós temos, que é uma pergunta fascinante, é o seguinte, nós estamos a praticamente quase 3 kelvins, tá? A pergunta é, o universo está esquentando ou esfriando? E como determinar isso? É a seta, né? Da segunda lei termodinâmica, certo? Então, tá esfriando ou tá esquentando? Tá esfriando. Depende. Se o universo Não, é depende. fechado, Depende. Não. Um universo fechado, com toda a radiação produzida pelas estrelas... Aberto, a entropia pode ser localmente negativa desde que haja uma compensação, né, em uma outra região. Depende, numa nuvem molecular para a formação de estrela que vocês dizem que não existe mecanismo. O universo é um sistema aberto? O universo é aberto ou ele é fechado? Depende da forma que você quer fazer esse modelo. Não é. A resposta é simples. Você pega a microrradiação de fundo, você sabe que ele é fechado. Não é não? Se eu fizer, por exemplo, a lei de Planck, que você falou da distribuição, se eu usar comprimento de onda ou frequência, vai mudar a distribuição? Mas o que tem a ver isso com o universo fechado e aberto? Daí você está perguntando se você vai medir em polegadas ou milímetros. Uma descrição matemática da natureza que a gente tenta fazer para explicar um fenômeno e tá dizendo, não, isso aqui
é assim no universo. É por isso que eu usei o exemplo da distribuição. É por isso que eu usei o exemplo da distribuição. Faz sentido eu pegar uma distribuição ali de Planck, né? Eu ia falar em inglês de novo. Densidade espectral de energia ali. Faz sentido você pegar aquilo ali e interpretar como coisa física na natureza? Porque muitas das coisas ali, o que a gente usa são ferramental matemático. Correto. Sim, mas o universo é fechado ou aberto? Não sabemos. Não sabemos? Não, os maiores físicos da história dizemos que é fechado. Os maiores físicos da história disseram isso. Planck disse isso. Não disse. Não disse, Planck não disse. Até porque a ideia de você falar de um universo aberto, fechado... O que é um universo aberto em um fechado? É você considerar tudo. Tipo a estrutura do espaço-tempo. O universo aberto seria um universo que é infinito. E que está recebendo energia de algum lugar. Então você me desculpa, infinito, Adalto, você conversa com os matemáticos. Em física, infinito geralmente são problemas nas teorias, né? São buracos. Não. Você quer considerar um universo infinito para trabalhar na física? Não. O universo não é infinito. O universo é finito. E tem a provisão da morte física do universo. Mas se ele é infinito... Então, mas deixa eu explicar. A ideia de universo ser fechado ou aberto, isso não começa em Planck ali não, cara. Você pode ter até não começa em Planck. Você perguntou o nome de um físico que disse isso e ele disse isso. Isso começa depois da relatividade geral, começa com um holandês, inclusive, o Willem de Sitter, que começa a pegar as equações de campo do Einstein, que trata da estrutura do espaço-tempo, e começa a trabalhar em como seria o formato do universo aberto, fechado. Se tem então a morte térmica do universo não foi prevista antes disso. Porque isso tem a ver diretamente com a segunda lei da termodinâmica, com o universo ser aberto e fechado. Cara, a morte térmica do universo é uma das possibilidades. Você quer que eu te dê outra? Você tem a Phantom Energy, que é a energia escura acelerada. E nessa você tem o Big Rip, que é o rasgo, digamos assim, do espaço-tempo. A viagem de Sandage, tô ligado. Tem várias ideias é uma de como o universo a gente cara. sabe, né? A gente está dizendo que não sabemos tudo. Tipo, matéria escura e energia escura. Vocês perguntam o que é. Não sabemos. No caso, é isso que é complicado. Que eu tava perguntando para falsear. Não é uma certeza. O problema de falsear é esse. É que vai se jogando uma hipótese em cima da outra, de outra, remendando aquela. Como é que ele falseia um negócio desse? Não, é isso que eu ia explicar nesse desenho aqui, ó. Não, isso aí tem que explicar a Dark Age, mas né? Eita, falei inglês. Não, porque a pergunta que ele fez era do porquê que tava ficando estreito. O tempo, isso. Do Dark Age. Você tem a CMB, desculpem o desenho aí, galera, no chat, mas você tem a radiação cósmica de fundo, que tá acontecendo ali, né? Época da recombinação. Terminou isso daqui, é o início do Dark Age. Sim. O fim do Dark Ages é a época em que surgem as primeiras estrelas. Isso. Essa é a definição. Agora, qual é o número exato de período de anos? Você tem duas coisas para fazer. A primeira é uma análise estatística, teórica, de qual seria a faixa de valores para você começar a trabalhar, e é uma medida física, então vai ter margem de erro. Segundo, vamos lançar um James Webb para observar onde é que estão, em qual posição a primeira estrela. Tá, bonito isso, mas quanto do tempo durou? É assim, mas acabamos de lançar o James Webb, é porque é o seguinte, cara, eu fui estudar a história da Era das Trevas, ela começou com 1 bilhão. Durou 1 bilhão de anos. Aí caiu para 500 milhões. Me fala aí caiu agora 300, o livro que você 400. leu isso. Que você leu isso. Cara, o livro que eu li isso. Tem uma série de artigos, de coisas que eu não vou lembrar agora exatamente o tema, mas pode procurar. Então, com que a Era das Trevas carinho, no começo... todo respeito, cara, você leu errado. Não foi não, Sérgio? A Era das Trevas nunca teve 1 bilhão de anos. Esses limites aí, cara, eles não são assim, entendeu? A gente tem limites, por exemplo... O que eu tô dizendo é que ele tá caindo. De 1 bilhão de anos, hoje eles já estão em quê? 100, 200 milhões? Não, mas... Eu quero explicar uma coisa antes aqui, cara, que eu fui anotando aqui mentalmente. Vamos deixar agora o Sérgio falar. Que é o seguinte, a primeira coisa é o seguinte, falam do... porque tinha galáxias assim, assado, né? Existe um negócio na evolução de galáxias, né, cara? Que a gente sabe que as galáxias mais... Fala o quê? Tinha galáxias no começo? Que fala que, tinha galáxia tá ali, a galáxia já constituída e tal. Na evolução galáctica, né, que a gente estuda e tal, as galáxias mais velhas e mais tal são galáxias elípticas, entendeu? Então, por exemplo, as galáxias espirais e tudo mais, elas não são as galáxias mais antigas que a gente tem. Dentro do modelo. São as galáxias elípticas. Nem isso temos certeza. Nem isso a gente tem certeza. Mas se por acaso a gente olhasse naquela imagem lá e visse galáxias elípticas,
Aí sim a gente ia ter um grande problema, cara. Por quê? Porque aí, para a galáxia ser elíptica, ela tem que passar por todo esse processo que o Eberin falou. Existem processos, né, que a gente conhece hoje no universo, que o universo começou, as galáxias se formaram primeiro as galáxias espirais e tal. Essas galáxias começaram uma a colidir com a outra, uma a fundir com a outra, uma a canibalizar a outra, porque tudo isso vai depender do tamanho das galáxias. Se são galáxias de tamanho parecido, elas se fundem. Se são uma galáxia, por exemplo, a Via Láctea deve ter engolido aí várias pequenas galáxias. Isso aí é um processo que foi acontecendo durante as épocas, né, que o universo foi passando e tudo mais, até chegar em galáxias que o pessoal estava falando aí, eu esqueci o termo agora que vocês falaram, que era um universo tipo cansado, velho. Se o universo está cheio de galáxia elíptica, que são as galáxias já que não formam muita estrela e tudo mais, aí sim, isso seria um grande problema. Se a gente encontrasse naquela imagem do James Webb, um monte de galáxia elíptica ali, onde não tem mais estrelas se formando, onde tem mais nada, aí, cara, né? Aí teria um grande problema. Encontraram uma estrela se formando? Não, encontramos galáxia elíptica, cara. Entendeu? Tá. Porque as galáxias elípticas são as galáxias que não formam mais estrelas. A gente tem várias aí que a gente observa e tudo mais. Só um ponto que eu queria incrementar, que eu acho que talvez nem o Sérgio tenha prestado atenção nisso, porque às vezes a gente se perde nisso, e eu mesmo me perdi nisso. A gente tá discutindo, olha só, Sérgio, a gente tá discutindo com eles, num universo de, sei lá, vamos botar a estimativa de 2 trilhões de galáxias, a gente tá discutindo se o Big Bang tá errado ou não, com 6 galáxias lá no comecinho. Um pontinho que nem tá confirmado ainda. Então, isso aí é uma... Pela espectroscopia. Sim, com certeza.